Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo e estou no Laboratório de Anatomia Humana da Uniararas. E agora eu vou mostrar para vocês alguns músculos do braço. Começando então pelo músculo da face anterior do braço, que é chamado de bíceps braquial. Bíceps porque ele apresenta duas cabeças, duas. Músculo bíceps braquial. Virando o membro aqui, tá certo? Para a lateral, dá para observar um outro músculo chamado de braquial, músculo braquial. Tá? Virando mais um pouquinho ainda para a face posterior, nós podemos observar aqui o músculo tríceps braquial. Então, na face posterior está o músculo tríceps braquial. Voltando aqui, nós temos o braquial. Aqui na porção mais distal do braquial, tem um outro músculo saindo aqui junto da região do braço, que é chamado de braquiorradial. Então, braquiorradial, voltou, músculo braquial, e aqui o músculo bíceps braquial, também chamado de bíceps do braço. Mas aqui na face medial, bem na parte superior, tem aqui o músculo córaco braquial. Músculo córaco braquial, que ele sai aqui do processo coracoide da escápula e vai até o úmero, músculo córaco braquial. E agora eu vou mostrar para vocês alguns músculos da região do ombro. Então aqui nós temos, olha, esse músculo bem grande aqui, onde normalmente a gente toma vacina, chamado de deltoide, músculo deltoide. Virando um pouco, nós vamos observar agora a face posterior aqui da escápula, tá certo? Está mais uma vez aqui a escápula, a face posterior dela. Aqui está a espinha da escápula. Acima da espinha da escápula há uma fossa, chamada fossa supraespinhal. E nessa fossa fica então o músculo supraespinhal. Abaixo da espinha da escápula há uma outra fossa chamada infraespinhal, onde fica então o músculo infraespinhal. Músculo supraespinhal, músculo infraespinhal. Mas abaixo um pouquinho aqui, olha, está esse músculo que é chamado de redondo menor, e esse outro aqui chamado então de redondo maior. Redondo maior, redondo menor, infraespinhal, supraespinhal. E virando pela face anterior da escápula, tem um outro músculo chamado de subescapular, músculo subescapular. Então, quando você junta o músculo subescapular, músculo supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, esses quatro músculos formam um conjunto de músculos chamados também, conhecidos também como músculos do manguito rotador. São importantes músculos que ajudam a manter o úmero, a cabeça do úmero, presa à fossa glenoidal, que está lá na escápula. Então, chamado de manguito rotador. Quais são os músculos mesmos? Redondo menor, infraespinhal, supraespinhal e mais o subescapular. E agora eu vou mostrar para vocês alguns músculos do tronco. Então, aqui eu tenho a parede anterior do tórax e a parede anterior do abdômen. Começando aqui por cima. Então, esses dois músculos que nós podemos observar aqui são os músculos peitoral maior do lado esquerdo, peitoral maior do lado direito. Por baixo do peitoral maior, há um outro músculo chamado então de peitoral menor. Peitoral menor, peitoral maior. Na lateral, nós podemos observar aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5. São os músculos, é o músculo serrátil anterior, que a gente pode observar que eu estou separando aqui. Então agora eu tenho aqui uma peça do tronco, mas a gente está vendo uma visão posterior dela. E aqui a gente tem então, esse músculo que desce tudo isso daqui, olha, é o músculo trapézio, esse que eu estou segurando aqui, músculo trapézio. Rebatendo o trapézio, olha, vou rebater aqui para a gente observar, nós vamos poder perceber. Aqui a gente tem a escápula, aqui está a borda medial da escápula, e da borda medial da escápula em direção à coluna, nós temos então o músculo romboide maior. Romboide maior, acima dele tem o romboide menor, e mais acima ainda, saindo do ângulo superior da escápula, nós temos o levantador da escápula, ou também chamado de elevador da escápula. Então,
romboide maior, romboide menor, elevador da escápula. Aqui na escápula, nós temos a espinha da escápula, que é aqui onde eu estou apontando. Acima da escápula, há um músculo chamado, então, de supraespinhal. Melhor, acima da espinha da escápula, há o músculo supraespinhal. Abaixo da espinha da escápula, há o músculo infraespinhal. Supraespinhal acima, infraespinhal abaixo. Um pouquinho mais para baixo do infraespinhal, tem o redondo, músculo redondo menor, e depois o redondo maior. Redondo menor, redondo maior. Esse músculo grande que a gente consegue observar aqui é chamado de grande dorsal ou latíssimo do dorso. Grande dorsal ou latíssimo do dorso. Rebatendo ele, nós conseguimos observar que aqui, bem próximo do processo espinhoso das vértebras, nós temos aqui um outro músculo, uma parte do músculo eretor da espinha. Músculo eretor da espinha. Vou voltar aqui o grande dorsal. Está aqui o grande dorsal, também conhecido como latíssimo do dorso, que está aqui. Quem prende ele aqui na região do processo espinhoso é esse tendão em forma de faixa, que é chamado então de aponeurose. Aponeurose tóraco-lombar. Então, quando você vê um tendão dessa forma, em forma de faixa, é chamado de aponeurose. O nome dessa aponeurose é aponeurose tóraco-lombar.